Olá, consorciado e futuro consorciado, bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Consórcio, onde eu vou ensinar para você a estratégia, uma técnica muito importante para você escolher o melhor plano de consórcio de acordo com a sua necessidade. Fique ligado! Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, nos sigam nas nossas redes sociais pelo Facebook e pelo Instagram e querendo contratar o melhor plano de consórcio, entre em contato conosco pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Bom, na hora de você fazer um bom plano de consórcio, há muitas alternativas, né? E justamente nessa variedade de produtos, você pode estar fazendo o plano que é o ideal para aquilo que você está querendo comprar, seja um imóvel, seja um carro, seja um caminhão, como pode acontecer de você ou contratar um plano ruim ou contratar um plano que não tem nada a ver com aquilo que você precisa. Esse vídeo eu não tenho a intenção de falar de um plano ou outro em si, mas eu tenho a intenção de mostrar para você um método que vai te ajudar a fazer a melhor escolha, principalmente do ponto de vista da sua estratégia, da sua necessidade. E essa estratégia, esse método, eu chamo de hierarquia de fatores. Quando alguém entra em contato conosco querendo contratar um plano de consórcio, a primeira coisa que a gente procura saber é a real necessidade do nosso cliente e o perfil dele. Via de regra, o cliente quer um produto que não existe ou que não existe o plano com todas aquelas condições ou que o próprio mercado faz com que aquela possibilidade não seja possível. E quais são essas questões? Quase sempre o cliente quer contratar o crédito que ele julga ideal ou necessário, com um valor de parcela que está abaixo daquilo que o mercado realmente tem e com um valor de lance que quase sempre também está abaixo da média do mercado. Então, para você fazer uma boa compra de consórcio, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar os fatores da compra. Existem vários fatores que podem ser listados. Cada pessoa tem uma necessidade específica, tem um perfil específico, você vai ter os fatores que para você é primordial ou que são os mais importantes. Agora, existem aqueles fatores que são os mais comuns. O valor do crédito, o valor da parcela, o custo final e a probabilidade de contemplação. Probabilidade, não reparem na letra. Então esses são os valores. Já posicionei a câmera aqui, espero que fique melhor. Então, os principais fatores da compra de consórcio é valor do crédito, valor da parcela, custo final e probabilidade de contemplação. Esses costumam ser os fatores mais comuns quando se trata de contratação de consórcio. Se você quiser fazer o melhor negócio, é muito importante você saber criar uma hierarquia entre esses fatores. Posicionar eles de uma forma que aquele que é o fator mais importante submeta os outros fatores para que você então consiga montar o plano ideal de acordo com a sua necessidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero comprar um imóvel e para mim o mais importante seja o valor do crédito que está aqui em cima. O valor do crédito que eu quero comprar é um crédito de 300 mil. Visto que eu coloquei o valor do crédito em primeiro lugar, na posição número 1, eu vou ter que submeter todos os outros fatores a este aqui. Eu quero comprar um imóvel que vai custar 300 mil, não importa o motivo. Se é por causa da localização, se é por causa do tamanho, mas eu considero que esse fator aqui é o fator mais importante na hora da minha contratação. Então eu vou colocar ele como primeiro lugar, ou seja, eu não vou abrir mão desse valor aqui por nada. Eu posso abrir mão de uma contemplação mais rápida, eu posso abrir mão do valor da parcela e pagar uma parcela mais alta, eu posso abrir mão do custo final e contratar um consórcio que tem uma taxa de administração maior, mas eu não vou abrir mão desse fator aqui. Eu quero comprar um imóvel de 300 mil.
consumindo. Então, vamos supor que o segundo mais importante para mim é a probabilidade de contemplação. Então, eu quero que esse aqui esteja em segundo lugar. Então, para mim é mais importante contratar um crédito de 300, contemplar um crédito de 300, e eu quero ter uma boa probabilidade de contemplação. Ou seja, já que eu coloquei esse em primeiro e esse segundo, então um dos outros dois, ou o valor da parcela, ou o valor ou o custo final, vai ter que se submeter a eles. Olha, aí tem um detalhe aqui legal. E tem um outro fator nesse exemplo aqui que eu acabei não colocando, mas que agora, entendendo justamente esse método que eu quero apresentar para vocês, eu acabei percebendo que está faltando, que é o valor, já que a gente está falando de lance, o valor do lance. Então, eu espero que a minha letra não esteja tão absurdamente horrorosa, mas eu vou falando e vocês vão compreendendo. Então nós temos 5 fatores e nós vamos colocar eles aqui e vamos ranquear eles. Lembra, hierarquia dos fatores vai fazer você escolher o melhor plano de consórcio de acordo com a sua necessidade e com o seu perfil. Eu coloquei aqui em primeiro lugar o crédito. Eu coloquei em segundo lugar a probabilidade de contemplação, ou seja, eu quero fazer um consórcio, contratar um consórcio com grande probabilidade de contemplação. Essa é a minha intenção. Então, sendo assim, eu tenho agora valor da parcela, custo final, e eu tenho aqui embaixo, meio esgarranchado, o valor do lance. Eu posso escolher aqui agora qual que é o mais importante. Então, vamos supor que uma vez que eu defini isso e defini esse como segundo, eu quero a parcela. Eu quero que a minha parcela não ultrapasse, vamos dar um exemplo aqui, o valor de R$1.800. Então, a parcela de mais ou menos R$1.800, eu vou colocar ela aqui como o fator 3. Parcela de 1.800 eu vou colocar como o fator 3. A partir do momento então que eu tenho aqui valor do crédito de 300, em primeiro lugar, probabilidade de contemplação. Eu quero uma ótima probabilidade de contemplação. Porém, eu não quero que a minha parcela passe de R$1.800. Então agora só me sobrou custo final, que tem muito a ver em relação ao valor total da taxa, e valor do lance. O custo final nesse exemplo aqui, ele acaba ficando meio de lado. Ele acaba não sendo muito relevante, até dá para a gente trabalhar com ele aqui, mas nesse contexto aqui, ele acabou ficando um pouco deslocado. Mesmo assim, eu vou manter ele aqui. Então, se eu quero todos esses pontos aqui, automaticamente eu submeti o valor do lance a esses 3. Na hierarquia, o valor do lance tem que ser tal valor que não comprometa o crédito, que não comprometa a probabilidade de contemplação e também não comprometa o valor de parcela. Então eu vou ter que fazer um cálculo de formas que esses 3 sejam mantidos na hierarquia, que vamos supor que esse lance teria que ser de R$120 mil na posição 4. E aí eu tô falando assim, olha, o custo final, eu não tô ligando muito para ele não. Desde que eu pegue 300 mil, desde que a probabilidade de contemplação seja a melhor possível para eu tirar rápido, tirar nos primeiros meses, desde que a parcela fique 1.800, desde que talvez o cliente, talvez você, talvez não vá ter 120 mil, um exemplo. Talvez você não tenha esse valor. A questão é que se você quer esse em primeiro lugar, esse em segundo, esse em terceiro, você submeteu o valor do lance a todos que você colocou em cima. Agora, vamos supor que o valor do lance, você fala assim, eu não tenho 120 mil. Eu não tenho. Felipe, o lance que eu tenho é um lance de 80 mil reais. Só que eu continuo querendo ter 300 mil. Então 300 mil continua sendo o número 1. Só que eu tenho que conseguir 300 mil desde que eu desembolse o valor de 80 mil reais. Eu quero 300 mil desde que 80. Então você automaticamente transformou o valor do lance na hierarquia na posição número 2. Então a posição número 1 agora continua sendo o imóvel e a posição número 2 agora é o lance. Todos os outros 3 fatores aqui que faltam vão ter que se
submeter a esses dois. Só que aí você vira para mim e fala assim, olha, mas a parcela continua tendo que ser R$ 1.800. Eu não vou poder pagar mais do que isso. Então ela é na número 3. Feito isso, a gente vai ver se isso é possível. Porque se esse está na posição número 3, sobrou custo final e probabilidade de contemplação. Olhem que automaticamente, ao fazer isso, a probabilidade de contemplação já ficou para trás. Ela já vai ter que se submeter a esses 3 fatores. Então, quando você consegue identificar os fatores e você consegue colocar eles numa posição de ranqueamento, qual é o mais importante e qual é o menos importante, você consegue chegar ao melhor negócio de acordo com a sua necessidade. Visto que em toda a contratação de consórcio, praticamente todas, salvo algumas exceções que o cliente ele fala, olha, eu quero valor do crédito, valor da parcela, custo final, probabilidade de contemplação e valor do unidade. Quando ele tem condições de fazer tudo da forma dele, ok. É a exceção da exceção. Em todos os negócios, o cliente sempre vai ter que abrir mão de algum fator que ele julga essencial, ou não abrir mão, mas ele sempre vai ter que ajustar esse fator para encontrar o plano que seja o ideal. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui agora, 300 mil, eu só tenho 80 de lance, mas a parcela que eu quero não pode passar de R$ 1.800, automaticamente eu estou abrindo mão, por exemplo, aqui da probabilidade de contemplação. Ela está aqui, por exemplo, na 4ª posição. Eu estou ciente que, para atender isso, esse fator e esse fator, eu estou abrindo mão de dar prioridade nesse aqui. A probabilidade de contemplação vai ser um pouco menor. Eu sei que 300 mil, para eu ter uma parcela de 1.800, vai ser necessário fazer um consórcio, um prazo um pouco mais longo, e que um lance de 80 mil reais, que representa 25% do valor do crédito que eu estou querendo, visto que eu não abri mão dele, coloquei ele em primeiro, vai ser um lance que eu vou competir. Mas, por exemplo, em grupos de prazo longo, eu sei que a probabilidade de contemplar imediatamente ou rápido com essa oferta não vai acontecer. Se eu quiser, então, transformar a probabilidade em número 1, mas eu sei que eu só tenho 80 mil, eu não vou conseguir, por exemplo, descapitalizar mais, eu só vou ter 2 saídas. Ou eu vou abrir mão do valor do crédito, ou eu vou abrir mão do valor da parcela. Então, vejam só, probabilidade de contemplação é o fator que eu julgo o mais importante. Então, é o meu fator número 1. Valor de lance é o fator número 2. Por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir capitalizar dinheiro rápido para aumentar essa oferta. Então, eu já sei que o fator número 2 é o lance, 80 mil. Aí eu tenho aqui crédito e valor da parcela que estava em 800. Então, se eu coloquei esse como número 1, todos os outros vão ter que se submeter a esse aqui. Se eu coloquei o lance como número 2, todos os outros 3 terão que se submeter a esses 2, levando em consideração o 1 e o 2. Então, ou eu vou abrir mão do valor de parcela que eu quero, ou eu vou abrir mão do valor de crédito que eu quero. Vamos supor que é o caso em que você tem uma renda já definida e você sabe que você não pode ultrapassar esse valor de parcela. Então ele vai ser o número 3, não tem jeito. Fala, não, então não posso passar de parcela de 1.800 aqui, ele é o número 3. Probabilidade de contemplação em primeiro e todos vão se submeter a ele. Elegeu o valor do lance em segundo e todos os outros 3 vão ter que se submeter. Elegeu que a parcela não pode ser maior que 1.800. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Sobrou para quem? Quem que vai ter que cumprir com a exigência daqueles fatores que estão acima dele, ou seja, que são mais importantes do que ele, ou o valor do crédito, ou o custo final. Até existem consórcios que são feitos de uma certa forma, e até é possível transformar aqui, mas como o valor de parcela teoricamente teria estar prendendo os outros, automaticamente você teria que estar abrindo mão do crédito. Vamos dar um exemplo? Ao invés de pegar aqui um consórcio de 300, você estaria para fazer um consórcio para pegar 200, ou estaria fazendo para pegar 250, enfim.
A questão aqui não é o crédito, porque esse exemplo aqui poderia ser um carro, poderia ser um caminhão, poderia ser moto, maquinário, poderia ser qualquer coisa. A questão fundamental é você compreender os fatores que existem na compra de consórcio. Qual pode ser qualquer fator, pode ser um fator que é específico para uma necessidade só sua. Mas os mais comuns no mercado é justamente esse: valor do crédito, valor da parcela, custo final, probabilidade de contemplação e valor do lance. Ranqueando e colocando cada um no seu lugar, você consegue então ir montando o cenário perfeito para você fazer a melhor contratação de consórcio. Às vezes não vai ser aquele plano que você imaginou 100%, mas aplicando esse método você vai conseguir tirar ou abrir mão de um valor num fator que menos tem importância para você. E aí você vai conseguir contratar, fazer o plano de consórcio, vai chegar mais próximo daquilo que você imaginou. Dessa forma, você fez o melhor negócio. Espero ter ajudado, espero ter contribuído com você. Você já sabe, Felipe Consórcios realiza os melhores negócios. Até a próxima.